Paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblicas. Neste dia de hoje, vamos dar o início sobre as doutrinas da graça. Hoje apenas vai ser uma introdução sobre a doutrina da graça. Pedido de muitos irmãos, porque nós vemos uma dificuldade muito grande dentro da congregação, da maior parte da Irmandade, não entender o que significa a sã doutrina, o que significa a doutrina da graça. E muitos enfatizam o véu, o ósculo santo, os irmãos sentam de um lado, os irmãos sentam do outro, como sendo uma sã doutrina. Irmão, essa forma do culto, forma que as irmãs cobrem a cabeça com véu, sauda com ósculo santo, isso significa liturgia do culto. Volta ali 11 de Coríntios, Paulo ensinando como as irmãs tinham que apresentar na igreja. O ósculo santo também é liturgia do culto. Não tem nada a ver com a sã doutrina. A sã doutrina, ela está atrelada na obra da redenção. Sã doutrina, as doutrinas da graça, ela vai da depravação total da humanidade até a glorificação. Então hoje é apenas uma introdução para os irmãos entender e compreender o que nós vamos abordar nesta série de assuntos de abordagem sobre a doutrina da graça. Vamos abordar sobre a regeneração. O que é a regeneração? O novo nascimento. As fases do arrependimento, da fé, da conversão. O que é expiação? O que é propiciação? O que é justificação? Entendeu? O que é reconciliação? O que é santificação? Aonde que a santificação ela aparece no cenário da nossa vida. E vamos falar da depravação total até a glorificação. Então, irmãos, isso que eu vou abordar aqui, não vou querer esgotar esse assunto, porque esse assunto é muito gigantesco. Apenas vou deixar aqui um básico para nossos irmãos entender. Quando se apresentar diante de uma pessoa, for anunciar o Evangelho de Cristo. O Evangelho, não a instituição, irmão. Não a placa da igreja, mas o Evangelho de Cristo. É Ele que é o nosso Salvador. E para nós falar sobre Ele,
irmão, nós temos que conhecer quem é Ele. Então a gente vê os irmãos, até o ministério na congregação, quando eles vêm falar da salvação, cria, sabe o que, irmão? Cria uma confusão na cabeça da Irmandade. Por quê, irmão? Porque eles pegam assunto oleatório, né? Introduz naqueles que eles estão falando. Então, as coisas de Deus, a doutrina, nós temos que ensinar ela passo a passo. É uma forma sistemática. É igual quando a gente vai falar de paz. Você vai falar de paz, a gente pega um assunto de Gênesis e Apocalipse, aborda só aquele assunto ali. Quer dizer, o ensino sistemático é um ensino organizado dentro da Escritura de passo a passo, para as pessoas entenderem e compreender, irmãos, o que são os pilares da salvação. A gente vê que a maior parte da Irmandade, quando eles vão falar da graça, a gente vê que eles não entendem, irmãos, absolutamente quase nada o que é as doutrinas da graça. E muitos passam vergonha diante dos eruditos, diante de pastores, de homens que têm uma formação acadêmica elevada. Passam vergonha por não conhecer a Escritura. E quando nós não conhecemos a Escritura, nós vamos inventando coisas da nossa cabeça e querer colocar como se fosse uma verdade absoluta na Sagrada Escritura. E aí muitos passam vergonha, porque muitos querem abordar um assunto que não tem nenhuma coerência com a Bíblia Sagrada, com a Escritura. E a gente vê que muitos falam de Cristo, mas não conhecem a doutrina cristológica que está inserida em Cristo. Não conhecem. Muitas vezes fala que serve a Ele e não conhece Ele. Não conhece as doutrinas básicas da nossa fé. Que a gente vê, irmãos, a gente dá uma forma que é pregado o Evangelho dentro da congregação. Você vai ver que não tem uma base bíblica, não conhece a Escritura Sagrada, não conhece as doutrinas cristãs, as doutrinas da graça, que foram deixadas para nós dentro da Sagrada Escritura. Eu tenho 41 anos, estou servindo a Deus dentro da congregação. O meu princípio de fé dentro da congregação foi muito difícil, irmão. Foi muito difícil porque eu vim de uma igreja bíblica, lá aprendi a Escritura, e quando meus primeiros anos dentro da congregação, comecei a abandonar o que tinha aprendido, e muitas doutrinas pregadas pelo ministério, muitas vezes eu levava para frente aquele assunto. E aí passei muita vergonha diante de eruditos. E aí, há mais de 20 anos atrás, tomei uma decisão de conhecer a Escritura Sagrada e me fundamentar dentro dela. Então, irmão, mais de 40 anos, congrego dentro da congregação. Mas
eu não prego a instituição para ninguém. O que eu prego é o evangelho puro e genuíno. Qualquer um que quiser me refutar, seja de qualquer igreja que for. Eu tenho uma base, eu tenho uma coerência dentro da Sagrada Escritura, de mostrar os textos de um por um, mostrando o fundamento da minha fé. Então, esse canal, eu abri ele no tempo da pandemia, muita irmandade não ia dentro da igreja, não ia devido ao Covid. Daí Deus me deu essa luz para abrir este canal e trazer aqui um fundamento na Escritura Sagrada, fundamentado e baseado dentro das Escrituras Sagradas, irmão, para despertar a sede da nossa irmandade, de ler a Bíblia, entendeu? Porque é nela que nós encontramos o fundamento para a nossa fé e entendermos a obra da salvação, como que a salvação, como que ela aconteceu, entendeu? Como que ela acontece na nossa vida. Então, os temas da salvação, nós vamos mostrar ele aqui, passo a passo, como é que ela acontece, que a gente vê muitas vezes nos cultos, abordado pelo ministério, irmão, por muitos irmãos do ministério, irmão, pelo amor de Deus, irmão, dá vergonha, irmão, dá vergonha um ministro de Deus, que foi chamado por Deus, irmão, que foi vocacionado pelo ministério, e não dá conta, irmão, de explicar o que lê. Irmão, é lamentável. Como é que uma pessoa que foi vocacionada pelo ministério e não tem paixão pela Escritura, e não tem paixão, irmãos, pelas Escrituras Sagradas. Os irmãos me perdoem, mas toda pessoa que é vocacionado por Deus, segundo a Escritura, segundo o que está escrito em Timóteo lá, que fala, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ali fala, todo aquele que deseja tem que preencher os requisitos. Qual é o requisito? E Timóteo, lá fala, procura apresentar-te a Deus aprovado, como aquele que maneja bem a palavra da verdade. Irmão, quem não maneja bem as Escrituras não está qualificado para ser o ministro. Não é eu que digo, é as Escrituras Sagradas. Então, muitas vezes, eles começam a querer ensinar a obra da salvação e faz um angu de caroço na mente da irmandade, que eles começam num texto, aí eles pulam para outro texto, que não tem nada a ver com aquele que ele estava explicando. Pula para um assunto que é um assunto totalmente diferente. E aí pega um texto aleatoriamente de um lado, pega um texto aleatoriamente de outro lado e joga na irmandade. E aí no final, ninguém entende nada. Irmão, tudo tem
começo, meio e fim. Tudo tem. Nas coisas materiais é assim. Até uma redação que a pessoa vai fazer, tem o começo, tem o meio e o fim. Assim as coisas de Deus. O que está na Escritura Sagrada, embora que não está escrito cronologicamente, mas quando nós lemos os contextos, nós vemos uma abordagem sequencial nas Escrituras Sagradas. Tudo tem princípio, tem meio e tem fim. Agora, como é que vai ensinar as Escrituras Sagradas, que a pessoa não sabe como é que começa, não sabe como termina, e começa a colocar invenção da sua própria cabeça, querendo falar que é a palavra de Deus, irmão? Pelo amor de Deus, irmão. É muito vergonhoso. Então, irmão, com carinho, com todo carinho, aquilo que aprendi de Deus há muitos anos, lendo e relendo as Sagradas Escrituras, vou apresentar para os nossos queridos irmãos as doutrinas da graça, para quando os irmãos chegar diante de uma pessoa incrédula, os irmãos saber abordar, pegar o Evangelho e abordar a obra da salvação com coerência nas Sagradas Escrituras. Hoje é apenas uma introdução do que vamos abordar em vários vídeos que vamos fazer aqui, abordando o assunto, desde a depravação até a glorificação. Vamos abordar um básico, não querendo dizer que vou esgotar o assunto, porque este assunto é um assunto muito extenso e muito gigantesco. Mas os irmãos têm uma base, o que significa a salvação, a obra da salvação. Tem muitos que não sabem nem por que é salvo, irmão. Falo assim, mostrando com base dentro da palavra, dentro das Escrituras Sagradas. Fique com Deus, ósculo santo do vosso coração. Até, irmãos, os próximos vídeos.